Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando agora mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia e a gente começa com imagens ao vivo de Barreiras. Nosso drone sobrevoando a cidade. Antônio Carlos mostrando para a gente agora as imagens ao vivo do bairro Morada da Lua. Comecinho de tarde, muito sol, muito calor, movimento tranquilo nessa parte da cidade. E as imagens ao vivo para você nesta segunda-feira, mais um mês começando, já estamos em setembro. Imagens ao vivo. Agora, Bom Jesus da Lapa, capital baiana da fé, centro da cidade, principal ponto de referência de Bom Jesus da Lapa, o Santuário do Bom Jesus, também com muito sol e com muito calor nesta segunda-feira à tarde. Os 20 dias de férias passaram e agora é restabelecer a rotina, voltar ao trabalho e manter você sempre muito bem informado aqui no Bahia Meio-Dia. Início do mês de setembro e começa também a Semana Cívica em Barreiras. A Semana da Pátria já começou aqui na cidade em celebração aos 203 anos da independência do Brasil. A programação segue até o dia 7 de setembro, com desfiles nos bairros, atividades físicas e, claro, o tradicional desfile cívico-militar na Avenida Clériston Andrade. Já já tem todos os detalhes desse início da Semana da Pátria aqui no Bahia Meio-Dia. E quem também está ao vivo por aqui no Bahia Meio-Dia de hoje é o Gabriel Pires, vai conversar comigo e com você que nos acompanha direto de Luiz Eduardo Magalhães, trazer os destaques então desta edição de segunda-feira. Gabriel, bem-vindo, boa tarde, você tem boas notícias pra gente? Oi, Carlos, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Bahia Meio-Dia. Seja bem-vindo de volta aqui para a TV Oeste, para o nosso jornal. Hoje, Carlos, infelizmente, nós vamos trazer uma informação muito ruim, que é mais um caso de feminicídio aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Esse aconteceu aqui em frente a essa residência, no bairro Top Park. A vítima foi identificada como Letícia Santos Silva, de 29 anos. Ela ainda tentou correr para outras residências, mas não houve tempo e, infelizmente, ela morreu aqui no local, em Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando toda essa história com você. Ok, muito obrigado então, Gabriel. Obrigado pelas informações, pelas boas-vindas. Já já a gente conversa então ao vivo de novo com o Gabriel Pires lá em Luiz Eduardo Magalhães. E olha, em Barreiras, o dia D de vacinação antirrábica garantiu a imunização de milhares de animais e reforçou também a importância da prevenção contra a raiva. Daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio-Dia nós vamos trazer informações sobre o dia D de vacinação contra a raiva que aconteceu esse fim de semana em mais de 30 pontos aqui de Barreiras. Muitas pessoas vieram até o local para poder vacinar o bicho de estimação. Já já eu trago todos os detalhes. E além de tudo isso, tem também a previsão do tempo, né? Nesse comecinho de semana, as imagens ao vivo das cidades da região oeste. Segunda-feira, o mês 9, mês de setembro, também iniciando hoje 2025 e a gente já está no ar com o Bahia Meio-Dia. Voltamos já já com as primeiras informações para você. Não sai daí. Estamos voltando com o Bahia Meio-Dia, 12 horas 37 minutos, as imagens ao vivo. Nosso drone segue sobrevoando a cidade, hoje operado pelo Antônio Carlos. Ele está ali na altura da Morada da Lua. Perceba que ele já vai chegando na parte do Renato Gonçalves, ali próximo a Sandra Regina também, onde ficam os condomínios de alto padrão da nossa cidade. Nós temos um começo de tarde quente, com 33 graus de temperatura. Bonita imagem aí do Antônio Carlos pra gente. Tempo bom em Barreiras, muito sol, muito calor nesse comecinho de tarde. 12 horas e 38 minutos agora.
Olha, em Luiz Eduardo Magalhães, um homem foi preso suspeito de matar a companheira dele. O crime aconteceu no sábado à noite. Vamos saber então os detalhes. Conversando ao vivo com o Gabriel Pires, está em Luiz Eduardo Magalhães e traz todos os detalhes para a gente. O que você já conseguiu apurar em relação a esse assunto, Gabriel? Bem-vindo mais uma vez. Esse crime aconteceu bem aqui em frente a essa residência no bairro Top Park, em Luiz Eduardo Magalhães. A vítima foi identificada como Letícia Santos Silva, de 29 anos. O principal acusado de ter cometido esse crime é o Edivanildo Santos Freire, de 31 anos, que já está preso na delegacia de Luiz Eduardo Magalhães. As agressões foram 9 golpes de faca, começaram naquela casa e depois vieram aqui para essa residência que fica à frente. A Letícia, ela tentou entrar em uma casa pedindo socorro para se livrar do ex-companheiro, mas infelizmente ela veio a óbito. Ela será sepultada hoje no município de Jacobina, no norte da Bahia. De acordo com as informações que nós apuramos, o casal viveu junto durante 6 anos, não tinha filhos. E no dia 23 de agosto deste ano, a Letícia foi até a delegacia solicitando uma medida protetiva para afastamento dela do ex-companheiro. Porém, o Edivanildo, ele descumpriu, ele veio aqui e atacou a Letícia e tirou a vida dela com 9 golpes de faca. Eu conversei com o delegado responsável pelo caso e ele explicou sobre o andamento das investigações. Vamos acompanhar. O autor desse feminicídio foi preso ainda em flagrante na madrugada do domingo. Ele foi apresentado aqui na delegacia de Luiz Eduardo Magalhães. Ele vai passar por uma audiência de custódia com o juiz da comarca, que vai analisar a necessidade de conversão de sua prisão em preventiva. No seu interrogatório, ele relatou que não se recorda dos fatos, não se recorda de ter cometido esse feminicídio. Ele informou que consumiu bastante bebida alcoólica no dia, não se recorda como que pegou a moto, como que pegou a faca para cometer o ato, mas ele ressaltou um ponto muito importante, que antes do fato, horas antes do fato, ele foi lá na casa procurar ela, ficou rondando a casa para saber se ela ia estar lá ou não. Então a gente percebe aí uma premeditação nesse feminicídio, foi algo planejado. Já tinha histórico de violência nesse caso? Procedimentos na delegacia, apenas um. Esse procedimento foi no dia 23, foi apresentado no Núcleo de Atendimento à Mulher. Infelizmente, ele não pôde ficar preso, porque não se tratou, na verdade, de um flagrante. Entretanto, a vítima solicitou a medida protetiva, que foi encaminhada ao judiciário. O judiciário concedeu essa medida protetiva. Eu percebi nos depoimentos das testemunhas, dos vizinhos, que corriqueiramente ela passava por violência, ela era agredida. Os vizinhos que davam socorro para ela no momento dessas violências, então percebe que era uma pessoa bastante agressiva. É absurdo, né? Tomara que o delegado Everton, que acabou de prestar depoimento aí pra gente, né, esclarecer o que aconteceu, possa de fato evoluir nas investigações para solucionar essa questão. Vamos falar sobre acidentes agora com carretas na BR-135. Ele tem preocupado os moradores daquela região. Eles relatam tombamentos de carretas que chegaram e fecharam completamente o trânsito no local. Olha só. A BR-135 em Barreiras tem sido palco de constantes acidentes. A cada nova ocorrência, motoristas enfrentam congestionamentos e moradores da região lidam com transtornos no dia a dia. Esse é um dos trechos que tem acesso ao bairro São Pedro, aqui em Barreiras. E de acordo com a Cotrans, nos últimos 15 dias, 2 acidentes foram registrados com carretas bitrens, que ao descer esse acostamento, acabaram tombando uma parte da carga. Os moradores continuam preocupados. No último dia 22 de agosto, uma carreta carregada de milho tombou no acesso ao bairro São Pedro. De acordo com a Cotrans, o motorista perdeu o controle devido a uma erosão no asfalto. A rodovia precisou ser parcialmente interditada. Um pouco antes, no dia 13 de agosto, outra carreta bloqueou totalmente a via após errar uma manobra. O reboque caiu em uma ribanceira e o tráfego ficou paralisado por cerca de 4 horas, até a remoção do veículo. Jorge tem um comércio no bairro há mais de 24 anos e nota os transtornos que esses registros têm interferido na rotina dos moradores desses bairros.
essas conversões, acaba parando o trânsito, é carreta que bate no fundo de carro, é moto que entra no fundo de carro. A gente vê uma série de situações que poderia ser evitada com um viaduto, com uma passarela, com o que mais precisa em Barreiras no nosso trânsito, é educação, campanha educativa. Sidney também trabalha nesse trecho, às margens da BR-135, há 10 anos e presenciou os últimos acidentes. Eu estava aqui fazendo serviço, aí quando eu olhei para a BR, a carreta tinha entrado sem cálculo, na verdade foi sem cálculo aquilo ali. Aí eu só vi ela vindo devagarzinho e tombando. Perigo. Foi o que derrubou o milho. E fora o de combustão, né? Tem o de combustão também, que o de combustão, se derrama esse combustível, se passa alguém fumando, o perigo que ia ser. As cenas de perigo e congestionamento não são novidade para quem passa pelo trecho urbano da BR-135, que corta a cidade de Barreiras. A preocupação aumenta diante da falta de estrutura adequada para suportar o grande fluxo de veículos pesados. E a coordenação de trânsito da cidade tem atuado nesses tipos de ocorrências. Do nosso ponto de vista, é um trecho aqui que tem um declive bastante acentuado. Então, o condutor de posse de um veículo desse porte, ele deve calcular bem se há realmente condições de ele fazer essa manobra aqui nesse local. Haja vista que existe 2 acessos muito mais seguros. Um lá na rotatória da Vila Amorim, que ele já desce na paralela aí, né, na Alberto Amorim, que é mais seguro, e o outro ali, se ele vier no sentido oposto, a altura ali do bairro São Pedro, da igreja São Pedro, ou até mesmo lá já na rotatória da rodoviária. Então são acessos com declive bem menos acentuado, que vai proporcionar mais segurança para esses condutores. Nós procuramos o órgão responsável pela administração da rodovia. Em nota, o DENIT informou que o trecho da BR-135, coincidente com a BR-020 e a BR-242, na Bahia, está com um projeto de engenharia em elaboração e prevê adequações de capacidade, duplicação, restauração, melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos. Ainda de acordo com o DENIT, para o segmento urbano que corta Barreiras, o projeto inclui duplicação com acostamento, ruas laterais, alças de acesso, uma interseção em nível, 3 interseções em 2 níveis, como viadutos e 2 passarelas. Enquanto as obras não saem do papel, a orientação é cautela, diminuir a velocidade, respeitar a sinalização e redobrar a atenção. Medidas que podem evitar novos acidentes e reduzir os transtornos de quem depende da BR-135 todos os dias. Meio-dia e 46 minutos, paramos para mais um intervalo comercial e no retorno tem outras informações ao vivo da região oeste para você. O Bahia Meio-Dia volta já. Bahia Meio-Dia de volta, imagens ao vivo de Ibotirama. Você vê a imagem da ponte sobre o Rio São Francisco, bem na chegadinha da cidade, né? Tem muito sol e muito calor em Ibotirama, tradicionalmente uma cidade muito quente, né? Cidades que ficam às margens dos rios normalmente têm o tempo assim. Meio-dia e 49 minutos, as imagens ao vivo para você. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a chegada de setembro, porque com ele também já a cidade de Barreiras vive o clima da Semana da Pátria, em celebração aos 203 anos da independência do Brasil. Olha as imagens aí com o tema Brasilidade. A programação desta Semana Cívica começou hoje e segue até o dia 7 de setembro, incluindo desfiles nos bairros, atividades cívicas e, claro, o tradicional desfile cívico-militar na Avenida Clériston Andrade, no próximo domingo. A solenidade de abertura foi realizada hoje na Praça Castro Alves, onde também acontecem até sexta-feira que vem o hasteamento e o arriamento das bandeiras, sempre às 8 da manhã e também às 4 da tarde. Já os desfiles nos bairros acontecem entre os dias 1º e 5, em comunidades onde estão localizadas as unidades escolares. E no dia 7 de setembro,
Às 7 da manhã, o ponto alto, então, da programação. O desfile cívico-militar na Avenida Clériston Andrade. E é claro que está todo mundo convidado a participar, que é normalmente uma manifestação muito bonita. Gente, a Operação Florestal segue combatendo queimadas em vários pontos do oeste baiano, principalmente agora, com esse calorão que já está fazendo. Com a chegada do período mais seco do ano, as ocorrências aumentam. Tem áreas de cerrado onde até aeronaves já estão sendo usadas para controlar as chamas. Nós estamos com a ocorrência sendo atendida em Barra. Nós temos bombeiros militares, aeronaves, estamos dando todo o suporte a essa ocorrência, ao atendimento dessa ocorrência. Essa ocorrência em Barra é uma ocorrência que o porte é um pouco maior, contudo, nós estamos no local atuando com o aparato necessário. No mais, são as ocorrências que vão se apresentando e nós temos feito frente a todas elas. Agora, Major, independente, né, de todo o aparato, tanto em termos estruturais como de pessoas também, vocês precisam demais, né, da colaboração das pessoas, né? Exato, isso é fundamental, né, que as pessoas colaborem, é o trabalho de prevenção. A gente sabe que aqui nessa região, sobretudo nessa região, tem uma cultura das coivaras, então nós orientamos que nesse período as pessoas evitem, né, é uma cultura de fazer limpeza dos terrenos, das suas áreas, das suas propriedades com fogo. Que evitem utilizar, porque realmente é um período onde é muito fácil perder o controle. E quando você perde o controle do fogo, ele vira um incêndio. Então, nós orientamos também as populações, os produtores, as pessoas aqui da região, bem como a todos no estado, né, que se precisar fazer a utilização de fogo, que procure o órgão ambiental, seja das prefeituras, seja do governo do estado, seja, enfim, procure um órgão ambiental para se informar, para saber como proceder, para obter, né, se for o caso, o respaldo para atuar. Mas nós contamos com a colaboração da população nesse caráter preventivo, né, e nesse momento isso é de suma importância, que todos estejam engajados em evitar o mal maior, que são os incêndios. Tem os esclarecimentos, então, do Major Eric, né, do 17º Grupamento de Bombeiros Militares. O mês está começando e a gente vai conferir agora como fica a previsão do tempo para Barreiras e também para algumas cidades da região. Será que muda alguma coisa? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Camila Oliveira, que está lá em Salvador, na capital do estado. Fala, Camila, boa tarde, bem-vinda. Olá, muito boa tarde para todo mundo. Estou chegando com os destaques desse mês novinho em folha, só começando. Para vocês aí no Oeste, alertas de baixa umidade relativa do ar. Por que eu falei no plural? Porque são dois. Um amarelo, que significa umidade entre 20% e 30%, e outro que preocupa mais, alerta laranja, umidade que pode ficar entre 20% e apenas 12%. A gente está aqui com imagem de Bom Jesus da Lapa, com esse céu praticamente sem nuvens, e essa é a realidade em grande parte do Oeste mesmo. Para Barreiras, máxima de hoje à tarde, 33 graus, ventos mais intensos, alcançando 30 km por hora, só que mesmo assim eles acabam não fazendo com que a umidade chegue. Aqui em torno de 20% somente a umidade relativa do ar. Para quem está em Muquim do São Francisco, 29 km por hora a velocidade dos ventos e 33 também a temperatura prevista para hoje à tarde. Esquenta mais na região de Sítio do Mato, 34 graus, 27 km por hora. Entre as cidades mais secas do Brasil, temos cidades do Oeste Baiano. É preciso tomar muito cuidado. O mês de agosto teve muito registro de queimada. Em toda a Bahia, mais de 1.100 focos. Foi o pior mês de agosto dos últimos 4 anos. Então, por isso, vale o alerta e o cuidado sim. Um beijo para vocês. Vou ficar uma semana sem aparecer por aqui, mas depois eu volto trazendo mais detalhes da reta final do inverno. Até mais então. Valeu, Camila. Bom descanso para você até a semana que vem. Olha, a raiva é uma doença que não tem cura. Por isso, vacinar os animais que convivem com pessoas dentro de casas e apartamentos é tão importante e necessário para manter a saúde dos pets e dos seres humanos. Aqui em Barreiras, o dia D da vacina antirrábica aconteceu no último sábado. Eles são companheiros fiéis e muitas vezes verdadeiros membros da família. E assim como qualquer ente querido, precisam de cuidados e proteção.
Foi com esse sentimento que muitos tutores saíram de casa no sábado para garantir a saúde dos bichinhos de estimação durante o dia D da vacinação antirrábica. Você acha importante, Josiane? Eu acho, porque a minha filha, o outro cachorro da gente mordeu ela, né? Então a gente deu a vacina, mas a médica disse que não precisa porque ela é de casa. Então é muito importante, né, vacinar. E é um amor, assim, quando ele sai da rua a gente corre atrás. Isso aí tem que ter muito amor, muito carinho, né? Deu de comer em certa água, dá um banho, tem um sabonetinho, dá um banho. Cuidar do bichinho assim é melhor do que certos tipos de gente. Porque a gente cuida dos bichinhos brutos, eles não sabem maltratar nem nada. E o ser humano, você está cuidando, está dando patada, está dando coisa, então 1000 vezes o bicho bruto. É muito importante a gente trazer os nossos bichos para vacinar. É importantíssimo para a saúde deles, né? A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, organizou a mobilização em diversos pontos da cidade. A meta, vacinar cerca de 20 mil cães e gatos na zona urbana até o fim da campanha, que segue até 30 de setembro. Andréa, por que vacinar o animal contra a raiva? Primeiro porque nós estamos falando de uma doença que não tem cura, principalmente em animais. Em animais a gente inclusive não pode nem tratar. Né? Não temos casos de pessoas que foram curadas, infelizmente. Então, por se tratar de uma doença praticamente 100% letal, a importância é para que a gente continue mantendo o nosso município livre desse vírus que infelizmente é circulante. Barreiras recebeu 16 mil doses da vacina na primeira remessa e mais 10 mil estão a caminho. O dia D de vacinação contra a raiva aconteceu esse fim de semana, porém a campanha continua até o dia 30 de setembro e durante todo o ano a vacina fica disponível no Centro de Controle de Zoonoses aqui em Barreiras. Nós temos a vacina de antirrábica no Centro de Controle de Zoonoses durante todo o ano. É só se direcionar até a unidade e vacina o animal e está tudo ok. Mais do que proteger contra uma doença, a vacinação é um gesto de amor, um cuidado simples, mas que garante bem-estar, prolonga a vida dos animais e traz mais tranquilidade para quem não abre mão da companhia deles no dia a dia. A gente tem que cuidar dos nossos amigos de 4 patas. E o Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa e já no próximo bloco a gente mostra a alegria dos jogadores e da comissão técnica do time de Santa Rita de Cássia. Essa turma aí fez história vencendo por goleada a final da Taça das Favelas deste ano. O jogo aconteceu em Salvador nesse fim de semana. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Já estamos de volta, as imagens ao vivo de Bom Jesus da Lapa, centro da cidade, movimento tranquilo aí em frente ao Santuário do Bom Jesus. Calor em Bom Jesus da Lapa, 32 graus de temperatura, 1 minutinho para 1 da tarde. E por falar em Bom Jesus, neste domingo, a cidade comemorou 102 anos de aniversário, né? Emancipação política. Parabéns então para Bom Jesus da Lapa, que nos acompanha diariamente aqui no Bahia Meio-Dia. Muitos e muitos anos de vida. E no sábado, o time de Santa Rita de Cássia venceu a Taça das Favelas de 2025. Com um time organizado e com um ótimo esquema tático, os jovens de Santa Rita golearam o último campeão da taça. Quem tem os detalhes da final pra gente é o Renan Pinheiro, que acompanhou tudo de pertinho e conta pra gente como foi o jogo em Salvador. Foi um momento de congraçamento, de festa aqui na Taça das Favelas. Finais que aconteceram no Estádio Metropolitano de Pituaçu. Na categoria feminina, deu a seleção do Recôncavo 6-0 para cima de Cajazeiras. Destaque para atacante Manu, que marcou 4 vezes. Um toque pro gol! Golaço! Golaço, golaço. Gol! É a primeira vez que eu disputo essa Taça Favela. Estou muito feliz e espero que o Brasil todo reconheça o futebol feminino. Depois veio a final da categoria masculina e os meninos de Santa Rita de Cássia levaram a melhor para cima de Abrantes, que tinha vencido a Taça das Favelas no ano passado. No placar,
4-1. Pedro Henrique foi o grande destaque, marcou 2 vezes. Gol dele de novo! Pedro Henrique, camisa 9, faz o 4º de Santa Rita! É uma sensação de muito orgulho, né? E agradecer também, primeiramente, a Deus, tá me dando a oportunidade de estar aqui em Salvador fazendo história. Festa! Maravilha, hein? Parabéns para a meninada de Santa Rita. Lembrando, né, que daqui a pouquinho no Globo Esporte Bahia tem todos os detalhes do jogo e muito mais sobre a Taça das Favelas deste ano. Fique ligado daqui a pouco, logo depois, quando terminar o Bahia Meio-Dia. E nós ficamos por aqui com a edição de hoje. As outras notícias da região oeste, amanhã, a partir das 12h30. Uma boa tarde, um ótimo começo de semana para você. Até amanhã!